Boa tarde, meus queridos amigos. Rogo a Deus encontrá-los todos bem, com muita saúde e muita paz. Também gostaria de externar os meus parabéns, os meus sinceros votos de muita saúde, muita paz e muita harmonia, muita luz no coração de todas as mães, aquelas que estão aqui ainda nesse plano material conosco e aquelas que já partiram. Essas irmãs que abriram mão de si para dar o seu contributo na obra da criação, oportunizar-nos a vida para que possamos juntos evoluir, crescer e trabalhar na construção do bem. Hoje vem muito a calhar o Dia das Mães. Nós vamos tomar a liberdade aqui de, no final do capítulo, no final desta reflexão, fazermos uma alusão às mães, diante daquilo que nós vamos conversar aqui, com Jesus, no seu Evangelho, e com os ensinamentos de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A lição número 4 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel dá o título de trabalho. Ele vai comentar, então, o capítulo 5, versículo 17 do Evangelho de João, onde lá nos diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Então nós temos que entender, procurar elevar ao máximo. Nós contemos e limitamos demais qual é essa ideia de trabalho. Não é? No livro terceiro do Livro dos Espíritos, não é? A partir da pergunta 614, agora no capítulo 3 desse mesmo livro, nós temos as leis divinas ou naturais. No item do trabalho, a espiritualidade, na pergunta 674 e 675, apenas para resumirmos, o trabalho é uma lei natural, mas divina. É uma constante. O trabalho é uma constante. Quando Deus cria o universo, e a partir, como nós já vimos, quem já leu A Caminho da Luz, quando Deus entrega a Jesus, então, a atribuição de organizar todo o nosso sistema solar, a nossa galáxia e a nossa morada, que é o planeta Terra. Então, Jesus, desde quando Jesus e o Pai trabalham e estão em obras contínuas por nós, principalmente na sua doação de amor por todas as suas criaturas. Em momento nenhum houve uma interrupção nessa ação de amor de Deus e do Cristo por todos nós. Então, na pergunta 674, lá é deixado bem claro, o trabalho, ele é uma lei da natureza, é da nossa natureza e é um princípio, uma lei, o trabalho, porque trabalho é ação, é movimento, é um cinetismo contínuo e ininterrupto de todas as ações para conosco, para com o nosso semelhante e para darmos o nosso contributo na obra da criação. E fica bem claro na pergunta 675, quando lá é perguntado se devemos entender por trabalho somente o trabalho material. De forma alguma. Não, a espiritualidade afirma. O espírito também trabalha. A todo momento, o espírito jamais para. Não há inércia no espírito. Nós podemos ter a inércia no repouso do corpo, mas o espírito continua trabalhando diuturnamente de forma contínua, sem cessar. Não é? Porque, e que é interessante, nós não devemos entender que somente o trabalho corporal, o trabalho pela via contratual, o trabalho no lar, em todas as nossas atividades, não. O trabalho do espírito, esse é o mais essencial. Porque no trabalho também, nas nossas relações trabalhistas, o espírito também está trabalhando. O ser ou a criatura inteligente do universo está em progresso, está evoluindo, está crescendo. O seu intelecto está sendo desenvolvido através de suas ações externas e internas. Então a espiritualidade nos deixa bem claro que toda ocupação útil é trabalho, por mínima que seja. É trabalho. E isso, meus irmãos, nós vamos entender quando agora vamos contextualizar então onde Jesus, não é, está
dizendo, nesse capítulo 5, de que trata esse capítulo 5 no Evangelho de Jesus. Lá, antes de nós chegarmos no versículo 17, que é o tema de hoje, como sempre, né, a gente contextualiza bem rapidinho, sem fechar a questão, é apenas um comentário simples daquilo que nós, hoje, entendemos fazer essa leitura. E numa leitura futura, podemos fazer de forma diferente, já que o tema é muito extenso, não é? Há muitas leituras e muitas possibilidades de entendermos a mensagem do Cristo e contextualizar ela no nosso dia a dia. Jesus chega então lá naquela cura daquele doente que ficava lá na piscina de Betesda, não é? Ele estava lá, nós sabemos, há 38 anos, numa maca, aguardando o momento onde aquelas águas eram revolvidas, que alguém o colocasse lá para ele ser curado, não é? Porque Jesus, após fazer isso, após João contar essa narrativa, é que nós vamos entender lá na frente por que Jesus está falando isso aos judeus, aos fariseus. Por que isso? Vamos entender o que Jesus está falando então. Betesda, olha o que significa essa palavra. Significa casa de misericórdia. Então, Jesus ao entrar, agora é o contrário. Jesus vê aquele irmão naquela maca e fica sabendo de sua situação. Então Jesus pergunta a ele, queres curar-te? É uma opção que Jesus deu. Por quê? Ele quer permanecer naquela situação de inércia, porque ele está ali há 38 anos. Será que ele teve a humildade ou a vontade ou a disposição de pedir alguém, de solicitar alguém para sair daquela situação de inércia física? Porque o Espírito continua trabalhando. Agora, na medida que vai passando os anos, ele não age nem em prol de si mesmo. E para voltar a ter ações contínuas de trabalho na comunidade, aí há a morte espiritual. A inércia, como nós já comentamos ontem, é a segunda morte que Paulo fala. Então Jesus dá a opção a ele, queres curar-te? Então ele responde para Jesus que quer, porque é uma opção dele, ou permanecer naquela situação, porque 38 anos, o que Jesus está dizendo? A graça de Deus, nós não devemos só esperar essa graça. Nós temos que fazer opções e dizer a Deus e a Cristo que nós queremos. Nós precisamos, nós necessitamos das ações de Deus e de Cristo em nós. Então, Jesus o cura. Imediatamente, quem está ao redor dessa cura e fica sabendo dessa cura e que dia que era? O sábado. Veja bem, como eu comentei antes, Betesda significa casa de misericórdia. Os judeus ficam sabendo, primeiro eles vão chamar a atenção dele porque Jesus manda ele pegar o leito dele e seguir. Caminhar. Olha, caminhar, iniciar a sua jornada, que estava num estado de inércia há 38 anos. Inicia teu trabalho, progrida, evolua. Então, na primeiro obstáculo que ele tem são os homens da religião. O farisaísmo templário, que com as leis e as convenções humanas diz que no sábado é proibido. Mas se a piscina tem o nome de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, a misericórdia no dia de sábado, então, ela perde seu valor e seu sentido? Como? Como interromper um dia da semana ou qualquer momento do dia na prática do bem e do amor? Não é verdade? Então o homem fica curado. E aí é interessante, quando nós voltamos alguns versículos antes, qual é a reação dos fariseus à resposta daquele irmão que foi curado? Diz assim, por esse motivo os judeus perseguiam Jesus por fazer tais coisas no sábado, por praticar o amor, por fazer o bem, por curar, por devolver a vida de ação a um homem. Olha, Jesus, porém, lhes disse, meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. Por esse motivo, os judeus, com mais empenho. Será que esse é o papel da religiosidade, dos cultos e da lei que está lá no Antigo Testamento? De forma alguma. São interpretações e convenções e hábitos humanos. Com mais empenho, tentavam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas, além disso, chamava a Deus de seu pai
igualando-se a Deus. Jesus, como diz lá no mesmo Evangelho de João, em 10:30, eu sou um com o Pai. Sim, um em ações contínuas de amor por todas as criaturas. Por isso que ele está em sintonia plena com Deus. Nós verificamos isso muito bem, voltando aqui no capítulo 4, então no versículo 34, olha que interessante. Aqui nós já estamos em outro contexto. Lá quando Jesus vai a Samaria, ele encontra com aquela jovem no poço. Jesus afirma ser o Cristo, o Messias, aquele que viria. Então, os apóstolos tinham que ir comprar alimento. Quando eles voltaram, eles viram Jesus, se admiraram de ver Jesus conversando com a jovem. E ela já tinha ido chamar o pessoal da sua aldeia, comunicando que o mestre estava ali. E os apóstolos, como eles estavam há muito tempo sem se alimentar, olha o que ele diz. Eles dizem a Jesus, eles pediam a Jesus: Rabi, mestre, come, se alimente, falando com Jesus. Olha a resposta de Jesus: eu tenho um alimento que vós não conheceis. E Jesus diz, os discípulos comentavam: será que alguém lhe trouxe de comer? Aí Jesus responde: meu sustento é cumprir a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Enquanto nós não terminarmos nossa obra em nós mesmos, chegarmos à mesma condição evolutiva, nós não pararemos e não entraremos em estado de inércia em nenhum minuto, nem um segundo, nem um milésimo de segundo. Nós continuaremos trabalhando como Cristo trabalha, continuamente. Qual é a missão dele? Terminar a obra dele. Recolher a última ovelha que está aqui nesse plano, nessa condição de tanta inferioridade, de tanto preconceito, de tanto julgamento, de tantas ações que não procedem e que não têm nenhuma consonância com o pensamento de Jesus. Vamos ver então o que Emmanuel vai comentar para nós nessa brilhante lição. Emmanuel nos diz assim então: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Olha, em todos os recantos, não é? Queixosas e insatisfeitas. E olha, nós começamos a nossa obra faz muito pouco tempo, nós vamos ver no final. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. Todas as oportunidades, todas as possibilidades, tudo aquilo que Deus nos oportunizou e Cristo conferiu a nós, são oportunidades valiosíssimas que nós temos que valorizar a todo momento. A maioria revolta-se contra o seu gênero de trabalho. Aqueles que estão num trabalho simples querem os mais sofisticados. Os mais sofisticados, os mais intelectualizados, querem um trabalho mais tranquilo, que não lhes cobre tanto esforço. Mas cada um de nós estamos aqui fazendo exatamente aquilo que nos compete. Ninguém está fazendo aquilo que está além de suas atribuições. Ninguém está tendo mais do que merece ou menos do que devia ter. Estamos tendo aqui a medida certa daquilo que nós propomos a nos fazer. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência da cidade. O problema, contudo, não é o de gênero de tarefa, as diversas funções que nós exercemos aqui. É o de satisfação, é o de agradecer, é o de entender que é nesse momento e nessa oportunidade que eu tenho, que se eu fizê-la, se eu fazê-la da melhor forma possível, eu vou crescer, eu vou progredir, meu intelecto vai evoluir, meu conhecimento, minhas ações, principalmente se elas forem bem feitas e com boa vontade, eu vou crescer, eu posso então ascender a condições melhores, a funções melhores. Mas todas são dignas de serem feitas com amor. Mas o de compreensão da oportunidade recebida. Em que medida nós estamos compreendendo, entendendo as oportunidades, as dádivas de Deus, aquilo que nós estamos recebendo. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. Ou seja, o nosso ser pretérito, aquilo que nós viemos para vencer, aquilo que nós tínhamos dificuldade
e que não vencemos em vidas pretéritas, nós continuamos com essa mesma incredulidade, achando que não vamos caminhar mais e não queremos insistir nesse processo de vencer a nós mesmos através do trabalho e da dedicação naquilo que devemos fazer da melhor maneira possível. E isso nós temos no inconsciente. Se nós não voltarmos, não enxergarmos dentro de nós que isso é uma dificuldade que está em nós e que a partir do momento que nós nos despertarmos e dedicarmos com afinco em nossas ações, nós vamos ter uma alegria em exercer aquilo que o Pai nos ofertou. Não importa a função que nós estamos aqui fazendo. É o desejo ingênito, ou seja, inato, justamente o que foi comentado agora. É aquele que vem conosco, de conservar o que é inútil e ruinoso. Ou seja, são os obstáculos que nós não vencemos em vidas pretéritas que persistem na nossa vida atual. Enquanto nós não os enfrentarmos, caminhando, evoluindo, progredindo, porque o trabalho é lei, é uma lei do progresso. Ele está vinculado à próxima lei que vem no livro 3º do Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Só através do trabalho, em todas as funções, nas nossas funções que exercemos em nossos trabalhos para o qual somos contratados e no nosso dia a dia, mas no trabalho do crescimento do espírito. Das quedas no pretérito obscuro. Por isso inconsciente, porque nós não lembramos e não temos consciência daquilo que nós derrogamos, daquilo que nós deixamos para trás sem fazer. Não completamos a lição. O que Jesus disse lá em João 4? Terminar a obra do Pai. Por que ele chegou à condição crística? Porque ele terminou as suas obras. Ele terminou e recebeu, então, o quê? A nossa tutela. Olha que brilhante. Ele recebeu de Deus. Deus lhe confiou a nossa tutela, a nossa orientação, a nossa condução para atingirmos a mesma condição. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Que morte do erro é esse? No erro. Persistir no erro. Não superar os obstáculos em nós mesmos. Trouxe-nos a bênção do trabalho, o que é movimento incessante da vida. Incessante. Na concepção, antes da concepção, na concepção, ao aportarmos aqui, ao retornarmos ao plano espiritual, é incessante as ações da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria. Já imaginaram se Deus ficasse 1/1000 de segundo sem emanar o seu amor por nós? Se Jesus pedisse descanso ao Pai, devido à nossa inconsistência, devido à nossa volubilidade, à nossa incompreensão, à nossa ingratidão das oportunidades que nós recebemos, Jesus pedisse descanso ao Pai e ficasse uma semana, um mês, um ano, ou 1 minuto sequer, sem dedicar o seu amor, o seu carinho por nós. Tentando de todas as formas, pela via do pensamento, da inspiração, da intuição, junto com nossos anjos guardiões, com os nossos mentores espirituais, fazer com que nós venhamos a nos despertar para as nossas ações úteis do dia a dia. E a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Olha, imperecível. Não há nenhum momento que as ações do Cristo e de Deus irão perecer. Não, de forma alguma. A cada vez mais elas se sustentam, elas se estruturam na humanidade. Em alguns mais e outros menos. Mas assim a média da humanidade, aqueles que escutam e têm essa percepção, vão evoluindo. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Agora vem uma pergunta fundamental. Fundamental, que Emmanuel vai fazer para nós. Começamos ontem nosso humilde trabalho. E o Mestre se esforça por nós. A partir do momento que chegamos à condição de seres inteligentes da criação, que é sermos espíritos. E começamos aqui no tempo da carne há muito pouco tempo, não é? Agora diz Emmanuel, o Mestre
se esforça por nós. Desde quando? Desde quando será que Jesus se esforça por nós? Lembremos de João, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 5. O que João nos diz lá, nós podemos entender quando Jesus recebe a atribuição de nos conduzir, de estruturar, de dar-nos toda a condição evolutiva, nos dar todos os instrumentos necessários para evoluirmos nesse plano. João diz, no princípio já existia a palavra. Olha, no princípio. E a palavra se dirigia a Deus. E a palavra era Deus. Esta no princípio se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela. E sem ela, nada existiu de tudo o que existe. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Nós, em espírito, não compreendemos o que Jesus e que Deus roga de nós, insiste com nós pela via do seu amor, da sua compreensão e do seu entendimento, que não devemos parar em nenhum momento no caminho evolutivo e nas ações de amor para com o nosso semelhante. Encerramos aqui então, meus irmãos, e aqui nós vamos na lei, naquilo que os judeus, que os irmãos fariseus entenderam de forma errada. Foi um mau entendimento. Eles recrudesceram o entendimento da lei, o literalismo legalista da lei, e não a compreenderam com amor, que o amor não pode cessar nunca nas ações para o próximo. E no capítulo 12 de Mateus, no versículo 11, esse capítulo 12 vai falar justamente do sábado. Justamente do sábado. Quando Jesus vai dizer a eles aquela passagem, quando eles criticam Jesus, quando os apóstolos vão entrar na plantação de milho e vão comer, Jesus então vai se referir a Davi, que comeu os pães ázimos do templo. Jesus diz lá, se compreendesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus quer misericórdia, que nós venhamos a sentir a miséria e a dificuldade do outro e praticar o amor incessantemente. Não sacrifício, sacrificar a vida em prol do templo e das leis humanas e das convenções humanas. Os judeus estabeleceram o sábado, nós cristãos o domingo, os nossos irmãos muçulmanos a sexta-feira. Vamos parar de amar um minuto sequer? Por isso que eu disse que ia fazer uma referência às mães. Olha que exemplo. Sou eu que estou colocando. Qual mãe deixou de amar por 1/1000 de segundo seus filhos? Qual dela deixaria num sábado, esperaria outro dia para socorrer o seu filho que está em dificuldade? Será que ela faria isso? Então Jesus diz que o homem é maior do que o sábado. Mas o que ele diz no versículo 11 para nós encerrarmos? Jesus é bem claro e ele vai nos dizer assim. Ele respondeu então à questão dos judeus que agiam sempre da mesma forma, cerceando e sendo um obstáculo ao amor e às ações para o homem. Jesus diz então, suponhamos que um de vós tenha uma ovelha e num sábado ela caia num buraco e não a agarrará e atirará. Quanto mais que uma ovelha vale um homem. Portanto, é permitido no sábado fazer o bem. O bem e o amor jamais cessam. Todos os dias, todos os segundos, todos os minutos. O amor tem que estar em ação, uns para com os outros. Só assim nós vamos dar continuidade à nossa evolução e o nosso crescimento espiritual. Jamais deixaremos de amar. E aí fica a pergunta em homenagem às mães. Será que as mães deixam de amar? Irão protelar o socorro, a assistência e o amor a seus filhos? Imagine Deus, que obra desde a criação do universo, e o Cristo trabalha incessantemente, em uníssono, em um só pensamento com Deus, para nos dar todas as condições de também progredirmos em nossa vida. Fiquem com Deus, que a paz do Cristo Jesus fiquem e estejam sempre em nossos corações.